Temporada 10 declara sua independência. No episódio passado, eu te falei sobre como a gente ensina as crianças a serem independentes, eternizando um ciclo de aculturação de neuroses. E nesse episódio 3, a gente vai falar sobre as diferenças entre as famílias que dão ênfase à dependência versus as famílias que enfatizam a independência. Vem comigo! Se a gente olhar para uma família que focaliza na independência, quando alguém faz um movimento de pensar por si mesmo, isso é visto como algo perfeitamente natural. No lugar disso, constitui um desafio à autoridade de alguém. Nessas famílias independentes, apego e carência não são coisas estimuladas. Jamais se espera que um filho deva sujeição eterna só porque ele é membro ali daquele clã ali. O resultado dessa forma de conduta é que os membros da família vão sendo formados, os membros que vão sendo formados, eles querem permanecer juntos e misturados, mas eles jamais se sentem obrigados a isso. Aí que está a saúde da coisa. Nessas famílias da independência existe também o respeito à privacidade, no lugar da exigência de se partilhar tudo. Nesse tipo de família, a mulher tem vida própria, além de ser mãe e esposa. Ela mostra aos filhos como viver uma vida útil, ao invés de viver em função da vida desses filhos. Em famílias assim, os pais eles sentem que serem felizes é uma coisa de vital importância. Porque eles sabem que se eles não forem felizes, a harmonia da família fica profundamente comprometida. Decorre disso que os pais possam se afastar sozinhos, uma vez ou outra, sem se sentirem obrigados a estar sempre presentes ali por causa dos filhos. A mãe não é uma escrava, porque não deseja que seus filhos venham a ser também, principalmente se forem, no caso das meninas, nessa sociedade nossa que tende para o machismo. Além de, claro, ela mesma não querer ser uma escrava, claro. Essa mãe ela não acha que precisa estar sempre presente para atender a todas as necessidades dos filhos. Ela sente que pode apreciar eles melhor, e eles a ela, quando ela é capaz de se sentir realizada e de contribuir para a família, para a comunidade e para a cultura, da mesma forma que os homens. Existe manipulação sutil, através de culpa ou de intimidação para buscar manter os filhos dependentes. Quando os filhos crescem, os pais não ficam querendo que eles visitem por obrigação. Fora isso, esses pais eles estão muito ocupados cuidando de ter vidas úteis, a própria maneira deles, para eles ficarem sentados esperando que os filhos e netos apareçam para dar a eles um propósito na vida. Pais saudáveis nessa promoção da independência, eles não acreditam que eles têm a obrigação de poupar os filhos das dificuldades que eles tiverem, ou venham a ter, sei lá. Eles reconhecem que a própria ação de resolver uma dificuldade foi o que lhes deu autoconfiança e autoestima na vida. Eles não querem jamais roubar dos filhos a oportunidade de eles viverem as próprias experiências e os próprios desafios, para poderem crescer com eles. Esses pais eles compreendem os desejos dos filhos de lutarem sozinhos, assistidos, mas jamais dominados por um pai ou por uma mãe interessados, como uma coisa sadia que não deve de forma alguma ser negada. O Dr. Wayne ele cita uma passagem do livro Demian, do Hermann Hesse, que diz assim, no livro aí, seus pontos fracos, cedo ou tarde, cada um de nós tem que dar aquele passo que desliga os seus pais e seus mestres e sentir um pouco de aspereza da solidão. Embora em sua maioria não possa suportar por muito tempo e volte para a submissão. Eu mesmo não me separara dos meus pais e do mundo familiar, do mundo luminoso de minha bela infância, com luta violenta, mas com um paulatino afastamento, pausado e quase imperceptível. Tal separação me entristecia e provocava, às vezes, horas muito amargas em minhas visitas ao lar. A gente pode fazer com que todas as visitas ao lar sejam experiências agradáveis, se a gente tiver controle firme da nossa luta pessoal para se tornar independente dos nossos pais. Além disso, se a gente dá aos nossos filhos o exemplo de respeito pessoal e de autovalia, eles, por sua vez, vão deixar o ninho sem tensão e nem agitação por parte de todos os interessados. Mãe não é uma pessoa em que se apoiar, mas uma pessoa que torna o apoio uma coisa desnecessária. E é assim que deve ser. A gente tem uma escolha. A gente pode fazer
com que o abandono do ninho seja um fato natural, ou uma coisa carregada de trauma, que vai perseguir o filho e os relacionamentos que ele tiver como um encosto lá, eternamente. Tendo dito isso, cabe lembrar que um dia a gente também foi criança. Se a gente tiver aprendido bem essa rotina de dependência psicológica aí, doentia, talvez quando a gente casar, a gente venha a substituir um relacionamento de dependência pelo outro. Isso é um problema. Pode ser que a gente venha já tenha resolvido o problema da nossa dependência dos nossos pais. Talvez o relacionamento com os nossos filhos esteja até ok. Quem sabe a gente até reconheça a necessidade que os nossos filhos têm de independência e a gente esteja até estimulando isso neles. Porém, é possível que ainda exista um problema de dependência na nossa vida. Se o nosso caso for o da gente ser uma dessas pessoas que deixaram uma relação de dependência com os pais para estabelecer uma outra quando a gente casa, então a gente tem um ponto importante aí ainda na nossa maturidade para trabalhar. Um relacionamento que se fundamenta no amor mesmo, é aquele em que cada parceiro permite ao outro ser aquilo que escolhe ser, sem expectativas nem exigências. É uma simples associação de duas pessoas que se amam tanto que cada uma delas nunca poderia esperar que cada uma fosse alguma coisa que ela não escolheria por si própria. É uma união baseada na independência, não na dependência. O que, infelizmente, é um tipo de relação tão rara no nosso universo cultural que a gente pode dizer que é quase que mitológico. Imagina só, uma união com uma pessoa que você ama, em que cada um pode escolher ser o que quiser. Já imaginou? Considera aí agora a realidade da maior parte dos relacionamentos. Até que ponto essa dependência sombria não se insinua e contamina a coisa toda. O fio que enreda a maioria dos casamentos na nossa cultura é o do domínio e da submissão. Esses papéis podem até ser trocados com frequência, mas o fio ele continua lá. Isso é um problema do nosso universo cultural aí. Um dos parceiros domina o outro, como condição de aliança. Existe saída e ela está dentro de cada um. É preciso dar um basta nessa dinâmica doentia que por tanto tempo fez parte dessa normalidade neurótica na nossa sociedade. Para isso, basta declarar a própria independência. No próximo episódio eu vou falar sobre uma coisa polêmica. Você é tratado da maneira que você ensinou os outros a te tratarem. Como assim, Carlos? Eu te conto na sequência, tá bom? Se esse vídeo aqui tiver contribuído com você, deixa aquele up com formato de braço de força aqui embaixo nos comentários, tá? Se puder, compartilhe também o link desse canal aí com os seus grupos de WhatsApp para trazer mais pessoas para cá. Tem muita gente que precisa desse tipo de conteúdo aqui. Obrigado aí pela sua audiência.